Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Professor Humberto, mas antes da gente começar o nosso conteúdo do dia, eu quero te fazer uma pergunta. Com certeza você aí que me acompanha gosta também de um feriado, não é mesmo? Ainda mais se ele cair numa sexta-feira, numa segunda, vixe, coisa boa! Bom, dentre os vários feriados que nós temos aí no nosso calendário, dia 21 de abril é um deles. Já parou para pensar? Não? Bom, o dia 21 de abril se comemora o Dia de Tiradentes. Desde 1965, através da Lei 4.897, o governo havia criado aí então o dia para comemorar e celebrar a imagem do alferes Joaquim da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Mas você deve estar se perguntando, o que levou esse cara a ter um feriado em seu nome? E ainda mais nacional? E ainda mais, o que ele fez de tão importante na história do Brasil? Bom, para você saber tudo isso e mais um pouco, fica aqui porque é claro da história. Estamos em Vila Rica. Ah não, você não conhece esse lugar? Calma. Ouro Preto, Minas Gerais. É isso mesmo, o ano 1789. Para quê? Para falarmos de um assunto que aqui foi pau. Nesse espaço todo aconteceu algo que mudaria aí os rumos da história do Brasil. Um evento chamado de Inconfidência Mineira. Mas para a gente poder entender o que de fato aconteceu nesse episódio chamado Inconfidência Mineira, vamos entender melhor o termo inconfidente. Inconfidente significa traição ao rei, aquele que trai o rei. Então todo mundo que por acaso tentou burlar as leis do rei, tentou trair o poder do monarca, é chamado de inconfidente. Pratica aí um crime de lesa majestade. Mas dentro desse cenário todo e desse contexto, a gente tem que entender que a Inconfidência Mineira ela foi uma trama subversiva. O que quer dizer isso, Humberto? Quer dizer que a trama subversiva tem o objetivo de destruir um determinado poder, acabar com ele. E é claro que aqui no Brasil, em Vila Rica, Minas Gerais, que nesse cenário todo e nesse contexto era colônia de Portugal, o objetivo é acabar com o poder de Portugal. Bom, mas você deve estar se perguntando, professor Humberto, o que estava acontecendo em Minas Gerais, em Vila Rica, para querer acabar com o poder de Portugal? Eu explico para vocês, olha só. Vila Rica era o epicentro ali da mineração. Estamos falando de ouro. Sou rica! Eu sou rica! Embora também tivesse os diamantes ali, como vamos ter a cidade de Diamantina. Mas o fato é que ali na Vila Rica, era o foco de toda a mineração, era para onde o ouro era levado, transformado em barras, depois transportado para a Europa, enfim. Ali era o local, era o fervo da situação. O fato é que Vila Rica, o epicentro da mineração, já não estava mais aquilo tudo, ou seja, encontrar ouro nas minas não era algo tão fácil aí por volta já de 1780 e vai-se embora. Acontece o seguinte, galera, a metrópole também ela não estava favorecendo em nada para que os mineiros tivessem um projeto, uma nova alternativa para encontrar as jazidas de ouro. Que Portugal queria os impostos pagos em dia, a quantidade exigida, que era em torno de 100 arrobas o imposto. Esse decreto ele foi criado desde 1750 e a partir dali, com a criação da casa de fundição, que era para onde o ouro era levado, transformado em barra, embora eu já quero adiantar que havia falsificação das barrinhas de ouro. O ouro agora não era tão fácil de ser encontrado, mas para a coroa portuguesa o imposto tinha que estar em dia. Se por acaso os mineiros eles não pagassem os impostos exigidos pela coroa de Portugal, essa dívida só iria ser acumulada, podendo ser ali decretado a derrama, que é aí que está o grande problema. A derrama seria ali a cobrança de todos os impostos atrasados. Estes impostos, é claro, para os mineiros, e tinha uma galera devendo Portugal, era algo muito complicado, pois cobrar a derrama, se você não quitasse a dívida, seria tomado de você tudo aquilo que você tem de riqueza. Enfim, tudo que os mineiros tivessem, seja terra, gado, casa, qualquer tipo de patrimônio de valor,
a coroa iria confiscar. E é claro que ninguém queria ficar sem nada. E além do mais, em 1785, a senhora Dona Maria I havia mandado um decreto para o Brasil estabelecendo que estava proibido a construção de manufaturas no Brasil, em todo o território colonial. E isso quer dizer que a população que aqui vivia deveria comprar os produtos importados de Portugal. Claro que esse produto seria muito caro e com a qualidade nada agradável. Isso já começou a irritar um pouco a população das regiões das Minas. Além do mais, veio então o decreto que o senhor, Visconde de Barbacena, deveria ter ali o papel de estabelecer o decreto, que era a cobrança da derrama. E o que seria a derrama? A cobrança dos impostos atrasados. Ou seja, todos os mineiros que não haviam pago a quantidade necessária por mês para a coroa portuguesa, se a derrama fosse decretada, essa dívida seria cobrada. E se eles não tivessem como pagar, todos os seus bens seriam confiscados. Então vocês estão percebendo que o cenário não estava nada legal. Afinal de contas, era a cobrança de impostos, era a pressão da metrópole, era a falta de liberdade econômica. Então tudo isso foi alimentando o desejo de mudar esta realidade aqui e, é claro, principalmente na região das Minas. Só para deixar claro, não seria uma independência para todo o território do Brasil, apenas para a capitania de Minas Gerais. Eles haviam um projeto, e o projeto deles seria exatamente criar ali uma universidade em Vila Rica, a capital seria em São João del Rei, o sistema político, uma república, inspirado ali naquilo que foi formado dentro dos Estados Unidos da América do Norte. Eles ainda iriam autorizar a construção de fábricas, tinha uma bandeira também do movimento, que com um triângulo ao centro, com a famosa frase, libertas quais será tamen, ou liberdade ainda que seja tarde. Mas o movimento, o projeto político dos Inconfidentes não previa a abolição da escravidão. Afinal de contas, a maioria dessa elite toda era dona de escravos. Na época, um estudante chamado Joaquim da Maia enviou ao Thomas Jefferson, um dos protagonistas da independência dos Estados Unidos, a seguinte carta. Mas não deu certo. Por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos era com Portugal. Havia alguns assuntos econômicos ali que eles queriam acertar. E sem contar que eles não iriam apostar em um movimento que aparentemente parecia não funcionar muito bem. O fato é que o movimento iria começar quando a derrama fosse decretada. Já havia até um esquema entre eles de uma senha. Amanhã é o dia do batismo, ou é o dia do batizado. Mas acontece que o Visconde de Barbacena, muito antes da delação de Silvério dos Reis, como fala a história tradicional, havia encaminhado um ofício para a Casa Real da Fazenda, estabelecendo que ele não iria decretar a derrama, tendo em vista a instabilidade que aquele decreto poderia provocar dentro de Vila Rica. E acabou que não deu certo. E assim, Silvério dos Reis, que era um homem rico, que estava envolvido com os Inconfidentes e era um deles, acabou recorrendo até o Visconde de Barbacena. Afinal de contas, Silvério dos Reis tinha uma dívida enorme com Portugal. E em troca de ser absolvido, até mesmo das suas dívidas, ele faz uma delação. É isso mesmo, galera, a famosa delação premiada. Silvério dos Reis entrega ali toda a galera, tudo o que eles estavam tramando para esse movimento histórico. Entregou o projeto político deles, entregou toda a organização militar, o nome de cada um deles, de todos os Inconfidentes, que acabaram então sendo levados à prisão. Com a denúncia, as investigações começaram e aí a devassa começou a ser elaborada. Devassa, para quem não sabe, é o processo entre depoimentos daqueles que estavam envolvidos, dentro daqueles que foram testemunhas, com a sentença que foi publicada por Dona Maria I, nada gastou aí 3 longos anos. O degredo para a África foi dado aí sobre alguns dos envolvidos na Inconfidência. Os padres ficaram presos eternamente, ou seja, uma prisão vitalícia lá em Portugal.
e para o senhor Alferes Joaquim da Silva Xavier, que dentre todos eles era o mais pobre, acabou então sobrando a forca. É isto mesmo. Que fique claro aqui que Tiradentes ele não era o autor da Inconfidência, pelo contrário, ele era um propagandista. Isso quer dizer que ele levava ali as ideias, seja do Rio para Minas Gerais para o Rio, tentando, conquistar novos adeptos. E o cara tinha uma boa oratória, que ele próprio confessou no Alto da Devassa, dizendo que ele sabia articular muito bem para conseguir atrair as pessoas para o movimento. Como ele foi citado várias vezes no processo, e acredito também dentro dessa questão socioeconômica, a forca foi o seu destino. Como manda aí o decreto da Dona Maria I, como vocês viram, Tiradentes acabou sendo condenado. Para alguns, ele continua sendo um vilão, afinal de contas, durante toda a monarquia ele foi tratado desta forma. Mas hoje, o fato é que Tiradentes, para um outro grupo, é visto aí como um herói, tanto que ele se tornou o símbolo da República quando a proclamação foi feita no dia 15 de novembro de 1889. O fato é que de lá para cá, Tiradentes foi retratado como um herói mesmo nas pinturas. Você pode pegar aí a própria pintura do Pedro Américo, em que há uma associação de Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo. Bom, afinal de contas, a história dessa forma ela foi sacralizada. Ou seja, uma história que estava mais para ser celebrada do que compreendida. E aí fica a reflexão. Tá gostando da nossa aula? Então não deixa de curtir o meu canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para que você possa saber o próximo vídeo quando estiver disponível. Bom, galera, até a próxima e um forte abraço.